Olá, sejam todos bem-vindos à disciplina Química Orgânica 1, oferecida pelo Departamento de Química da UFMG no contexto das atividades remotas emergenciais. O meu nome é Eduardo Alberto. Antes de mais nada, vamos conversar sobre o livro-texto que será adotado nessa disciplina. Nós utilizaremos o Solomons. Nessa tela estão sendo apresentadas as capas de algumas versões, algumas edições, as mais antigas, como por exemplo a sétima e a oitava, e as duas mais novas, a décima e a 12ª. Todas elas podem ser utilizadas, né, a partir da sétima, sem nenhum prejuízo para o aprendizado. Mas nós adotaremos o material para a confecção dessas aulas da 10ª edição do Solomons, volume 1. Iniciando então, capítulo 1, aula 1. No primeiro momento, nós vamos conversar um pouco, fazendo uma recapitulação sobre alguns aspectos que já foram discutidos em química geral. Tá? E nós vamos começar falando sobre ligações químicas. Lembrando sempre que quando dois átomos se combinam para formar uma ligação química, eles sempre buscam atingir a configuração da camada de valência dos gases nobres. Tá? Isso geralmente acarreta em ter uma camada de valência com 8 elétrons. Tirando o hélio, que tem 2 elétrons, os demais gases nobres todos possuem 8 elétrons, né? E que dá uma grande estabilidade para esses átomos, então. Né? Isso, então, é chamado de regra de octeto. Sempre que dois átomos interagem, ou na grande maioria das vezes, eles procuram então ter 8 elétrons na camada de valência. Existem duas maneiras que isso pode acontecer. Por meio de ligações iônicas, onde ocorre uma transferência de elétrons, ou por meio de ligações covalentes, que são caracterizadas então por compartilhamento de elétrons. Tá? Para mim poder classificar uma ligação química entre ligação iônica ou covalente, eu preciso saber então a diferença de eletronegatividade entre os átomos que estão fazendo essa ligação química. Se a diferença de eletronegatividade entre os dois átomos ela for maior do que 1,9, eu digo que essa ligação tem um caráter iônico mais pronunciado, né? Ela tem característica maior de ligação iônica. Já se a diferença de eletronegatividade entre os átomos for menor do que 1,9, eu vou dizer então que essa ligação tem um caráter preferencialmente de ligação covalente, tá bom? Bom, vamos ver então como que nós fazemos ligações químicas. Iniciando então pelo NaCl, eu tenho as eletronegatividades do sódio é igual a 0,9 e a do cloro 3,0. A diferença de eletronegatividade, então, entre esses dois átomos é de 2,1. E eu estou falando, então, preferencialmente de uma ligação iônica. Tá? É o regime iônico que vai governar a formação dessa ligação. Se eu analiso o sódio, a distribuição eletrônica do sódio na sua camada de valência, ele tem apenas um elétron, né? 3s1. Já o cloro, a distribuição eletrônica dele me mostra que na sua camada de valência ele tem 5 elétrons. Então, nesse tipo de situação, e geralmente, então, quando eu interajo um metal com um não metal, uma espécie pouco eletronegativa com uma espécie muito eletronegativa, ocorre que o metal ou a espécie pouco eletronegativa doa elétrons para o não metal. Então, neste caso, o sódio transfere um elétron para o átomo de cloro, eu produzo íons, o íon sódio e o íon cloreto, né, o cátion e o ânion, e observem que agora a configuração da camada de valência das duas espécies, dos dois íons, ela possui 8 elétrons na camada de valência. O cátion sódio tem 8 elétrons na camada de valência, configuração 2s2, 2p6, e o ânion cloreto também possui 8 elétrons na camada de valência, configuração 3s2, 3p6. Né? Desta maneira, o íon sódio, ele agora tem configuração do gás nobre neônio e o íon cloreto tem configuração do gás nobre argônio. Né? São espécies estáveis. O mais importante para nós aqui é perceber que o que mantém esses íons ligados são interações eletrostáticas. Né? É a interação atrativa entre um cátion e um ânion. Tá? Mas para nós, em química orgânica, esse tipo de ligação ela não é tão importante assim.
Já uma ligação, como por exemplo no átomo de cloro, na molécula de cloro, eu tenho a eletronegatividade dos dois átomos envolvidos, cloro, igual a 3. E, portanto, a diferença de eletronegatividade entre eles é zero. E isso me diz então que essa ligação vai ter um caráter de ligação covalente. Numa ligação covalente, eu destaquei aqui os elétrons da camada de valência de cada um dos átomos de cloro, que são 7 no total, né? Então aqui, ó, 3s2, 3p5. Numa situação de uma ligação covalente, onde eu tenho uma pequena diferença de eletronegatividade entre os átomos, ocorre um compartilhamento entre os elétrons, né? Então, aqui na representação, um elétron de um átomo de cloro é compartilhado com o outro átomo de cloro e vice-versa, produzindo então esse traço aqui, que é considerado uma ligação química. Esse traço representa dois elétrons, né? Observem que agora que cada um dos átomos de cloro possui 8 elétrons na camada de valência, pois esse par de elétrons da ligação é compartilhado por ambos. Tá? Então, agora que este cloro tem 4 pares de elétrons, e ambos os átomos de cloro com configuração 3s2, 3p6. Tá? Neste caso, novamente, ambos os átomos de cloro possuem configuração do gás nobre argônio. Diferentemente de uma ligação iônica, que é mantida a ligação é mantida por interações eletrostáticas, em uma ligação covalente, esses átomos são mantidos ligados por interações orbitalares, algo que vai ser explorado com mais calma no futuro próximo. Eu gostaria de destacar, então, uma situação onde faço uma comparação entre duas ligações covalentes. Uma que nós já discutimos, que é a molécula de cloro, onde a diferença de eletronegatividade é zero, né? Então, o que me caracteriza uma ligação covalente, né? E uma outra molécula que é o HCl, onde agora o cloro tem uma eletronegatividade 3 e o hidrogênio 2,1. Percebam que agora eu tenho uma diferença de eletronegatividade, mas ela não é maior do que 1,9, né? Ela é menor. Portanto, me caracteriza uma ligação com uma ligação com caráter covalente. Tá? Em ambas as ligações, eu tenho compartilhamento de elétrons. Porém, na molécula de cloro, os dois elementos possuem a mesma eletronegatividade. Já na molécula de HCl, os dois elementos possuem eletronegatividades distintas. Né? Isso ocasiona então que essa ligação covalente do cloro ela tem um caráter de ligação covalente apolar. E a ligação do HCl ela é caracterizada por ser uma ligação covalente polar. Tá? O que significa isso? Na ligação covalente apolar, os elétrons estão uniformemente distribuídos ao longo da ligação química. Né? Esse átomo de cloro, ele usufrui de ambos os elétrons, ou ele divide igualmente esse par de elétrons com o outro átomo de cloro. Já quando eu tenho uma ligação covalente polar, a distribuição dos elétrons da ligação química ela não é igualitária. O cloro, por ser um elemento mais eletronegativo, ele retém mais próximo de si esse par de elétrons, e o hidrogênio ele tem menos acesso a esse par de elétrons, né? Digamos assim. Em outras palavras, eu crio polo na molécula. Eu tenho um polo com carga parcial positiva associado ao hidrogênio e um polo com carga parcial negativa associada ao átomo de cloro. Um outro aspecto também dessa recapitulação é perceber então como que eu converto então ligações covalentes de átomos de estruturas mais complexas em estruturas, né? Então nós vamos observar estruturas de Lewis. As estruturas de Lewis elas são muito importantes para nós, pois ela vai nos dar uma perspectiva da conectividade entre os átomos que participam dessas ligações, tá? Da molécula. Existem alguns critérios que nós vamos adotar para poder construir de uma maneira correta as estruturas de Lewis. Então, nós vamos, por exemplo, observar que o número total de elétrons de valência, né, para cada molécula. E eu prefiro contar esses elétrons em pares. Eu acho que fica mais fácil para a gente não se perder. Para definir qual que é o átomo central de uma molécula, nós sempre vamos utilizar o átomo de maior valência. E nessa situação aqui, a maior valência significa
o átomo que faz mais ligações químicas ou o átomo de menor eletronegatividade. Se eu tiver uma situação em que minha molécula for um íon, eu preciso retirar ou adicionar elétrons para ajustar a carga total do íon. Tá? E eu sempre vou privilegiar estruturas de Lewis em que os átomos todos possuem um octeto completo de elétrons, ou seja, eles têm configuração de gás nobre. Então, como exemplos, nós vamos fazer juntos essas três estruturas aqui. Tá? Bom, a primeira coisa que eu sempre vou fazer é encontrar o número total de elétrons da molécula. Então, o átomo de carbono, ele é do grupo 14, portanto, ele possui 4 elétrons na camada de valência. O bromo, que é do grupo 17, ele tem 7 elétrons na camada de valência. Já o hidrogênio contribui com 1 elétron cada um, né? Mas eu preciso multiplicar por 3 elétrons, porque eu tenho 3 elétrons nessa molécula. A molécula é neutra, então a carga é zero. Não vou adicionar e nem retirar nenhum elétron. Então, o total de elétrons desta molécula vão ser 10, 14. 14 elétrons ou 7 pares. Para construir, então, a estrutura de Lewis dessa molécula, eu vou começar desenhando o átomo central, que geralmente nos compostos de carbono é o próprio carbono, né? Pois é o elemento com maior valência, forma mais ligações e geralmente também, ou na maioria das vezes, é o elemento menos eletronegativo. Uma vez que eu coloco o átomo central, eu vou dispor os demais átomos próximos dele. Tá? Deixa eu afastar um pouco aqui esse átomo de hidrogênio. Estruturas de Lewis, ou saber desenhar estruturas de Lewis, elas dependem um pouco de prática, tá? Principalmente para compostos que nós não conhecemos a sua estrutura ou a sua conectividade. Quando nós não conhecemos, nós temos que trabalhar um pouquinho até chegar numa estrutura de Lewis que seja plausível e correta. Mas tudo depende muito de prática. Tá? Bom, uma vez que eu dispus então um átomo central e os átomos periféricos já no redor do átomo central, eu vou começar então a utilizar os 7 pares de elétrons que eu preciso para construir essa molécula. Vou começar então pelas ligações carbono-hidrogênio e percebam que à medida que eu faço uma ligação química, eu estou utilizando um par de elétrons. Portanto, esse hidrogênio ele já tem o seu octeto completo, que no caso aqui é uma exceção, né? São 2 elétrons, e ele possui então a configuração do gás nobre hélio. Novamente para esse hidrogênio, e nessa situação eu utilizei 3 dos 7 pares de elétrons. Eu formo então mais uma ligação química carbono-bromo, e observem que agora o carbono já tem também o seu octeto completo, mas me restam 3 pares de elétrons para completar essa molécula. Esses pares de elétrons vão ser utilizados agora como pares de elétrons livres no átomo de bromo, né? Formando então o octeto do bromo e utilizando os 7 pares de elétrons necessários para descrever essa estrutura de Lewis do bromo-metano. Tá? Neste outro exemplo, no íon amônio, eu tenho uma situação que eu tenho carga. Tá? Mas vamos começar então fazendo a contabilidade de elétrons. O nitrogênio é um átomo do 15º grupo da tabela periódica. Portanto, ele possui 5 elétrons na camada de valência. O hidrogênio possui 1 elétron, mas eu tenho que multiplicar por 4, pois eu tenho 4 hidrogênios nessa molécula. A carga desse íon é positiva. Isso significa que eu tenho menos elétrons do que eu deveria. Então, como a carga é mais 1, eu tenho que reduzir ou tirar, ou colocar aqui talvez seja mais didático, menos 1 elétron. Tá? Então, o meu total de elétrons vão ser 8 elétrons ou 4 pares. Novamente, então, átomo central
de maior valência, que formam mais ligações químicas, e vou adicionar os átomos periféricos. Introduzo então pares de elétrons na forma de ligação, o hidrogênio atingiu a camada de valência do gás hélio, está ok, e à medida que eu completo, então, eu utilizo os 4 pares de elétrons e todos os átomos têm configuração de gás nobre, né? Observem que tem uma carga positiva nessa molécula. Como eu ainda não sei aonde ela está localizada, eu posso colocar toda a molécula dentro de um parênteses e representar então a carga positiva, ok? No íon carbonato, começamos então sempre pela contabilidade de elétrons. Eu não posso escrever uma estrutura de Lewis correta se eu não souber quantos elétrons eu vou utilizar nela. Então, carbono é do sexto período, do 16º grupo, ele tem 14º, desculpa, 4 elétrons na camada de valência, né? O oxigênio, sim, é do 16º grupo, ele possui 6 elétrons na camada de valência, mas como eu tenho 3 oxigênios nessa molécula, eu tenho que multiplicar por 3. Então, eu tenho um total de 18 elétrons que são contribuição do oxigênio. A carga deste íon, ela tem uma carga 2 menos, significa então que eu tenho excesso de elétrons, né? Então eu tenho que adicionar elétrons, eu tenho que colocar aqui mais 2 elétrons. O total de elétrons então são 24 ou 12 pares. Novamente, começo então com o átomo central, carbono, por ser o elemento de maior valência e menor eletronegatividade. E eu completo com os átomos periféricos. Introduzindo então ligações químicas, eu sugiro sempre já fazer uma ligação entre o átomo central e os átomos periféricos, tá? Então aqui nessa situação eu utilizei 3 pares de elétrons, ainda faltam 9. Bom, para mim completar então os 12 pares de elétrons que faltam, eu posso ir completando, adicionando pares de elétrons livres nos átomos de oxigênio. Percebam que à medida que eu adicionei aqui mais 3 pares de elétrons nesse oxigênio, ele atingiu a configuração de gás nobre, né? Se eu repetir isso para os outros oxigênios, todos os oxigênios vão estar com o octeto completo. E eu vou ter utilizado os 12 pares de elétrons. Vamos conferir. Então, 1 par, 2, 3, 4. 1 par, 2 pares, 3 pares, 4 pares. 1 par, 2, 3, 4. 12 elétrons, né? 12 pares de elétrons. Essa estrutura está correta? Em utilização de pares de elétrons, sim, mas ela tem um problema aqui. Percebam que o carbono ele não está com o seu octeto completo. Ele tem 6 elétrons na camada de valência. Como que eu posso corrigir esse erro? O artifício que nós vamos utilizar aqui eu vou escolher aqui aleatoriamente um desses oxigênios, né, uma vez que todos são idênticos, e eu vou converter um par de elétrons não ligante numa ligação dupla, ou numa ligação múltipla, né, nesse caso que vai ser uma ligação dupla. Então eu optei por apagar aquele par de elétrons ali, e eu vou converter ele agora numa ligação múltipla, numa ligação dupla carbono-carbono, carbono-oxigênio. Percebam que o número total de pares de elétrons continua sendo o número correto, 12 pares, mas agora, além dos oxigênios terem o octeto completo, o carbono também está com o octeto completo. Eu tenho carga negativa 2 menos, eu ainda não sei onde essas cargas estão na minha molécula, eu vou representar então tudo entre parênteses e 2 menos, tá certo? Estruturas de Lewis dependem muito de treino, tá bom? Se eu não sei a conectividade, eu tenho que trabalhar principalmente a questão dos elétrons, cuidar para não deixar nenhum átomo sem o octeto completo. Existem algumas exceções para a regra do octeto, tá?
As mais comuns são dos compostos do grupo 13, por exemplo, BF3 e alumínio H3, onde esses grupamentos, o boro, no caso aqui, e o alumínio, eles não precisam de 8 elétrons na camada de valência. Tá? Então, construindo aqui um desses exemplos para ilustrar, vamos fazer a molécula do BF3. Eu sempre começo contando o número total de elétrons. O boro é do grupo 13, então, portanto, ele tem 13 elétrons na camada de valência. Já o flúor, que é do 17º grupo, ele tem 7 elétrons na camada de valência, mas eu tenho que multiplicar por 3, pois eu tenho 3 átomos de flúor, ou seja, eu tenho 21 elétrons, fazendo um total, então, de 24 elétrons, ou 12 pares. Muito bem. Átomo central é o que tem maior valência, faz mais ligações, ou menos eletronegativo. Então, átomo de boro e completo com os átomos periféricos, 3 átomos de flúor nesse caso. Conforme eu mencionei antes, eu costumo então representar já uma ligação química entre o átomo central e cada um dos átomos periféricos. Dos 12 pares necessários, eu utilizei 3. Vocês percebam agora que se eu completar com 3 pares de elétrons livres em cada átomo de flúor, eu vou utilizar os 12 pares de elétrons necessários para construir essa estrutura de Lewis. Todos os átomos de flúor terão o seu octeto completo, mas o boro não. O boro vai ficar com 6 elétrons na camada de valência, o que está ok, uma vez que esse aqui é uma exceção. Tá? Uma segunda exceção que nós vamos observar é em relação a compostos do terceiro período em diante da tabela periódica. Então, por exemplo, átomos de fósforo, de enxofre, qualquer elemento que está abaixo do terceiro período ou além na tabela periódica, ele pode expandir a sua camada de valência, uma vez que ele possui orbitais D de energia baixa, que podem ser adicionados elétrons. Isso não ocorre com os átomos do primeiro e do segundo período, principalmente os do segundo, que a gente vai conversar mais, pois eles têm apenas orbitais S e P. Então, portanto, eu posso adicionar 2 elétrons nos orbitais S e mais 6 elétrons nos orbitais P, total de 8 elétrons. Né? Eu jamais posso representar um átomo de carbono com mais do que 4 ligações. Né? Isso estaria implicando que o carbono teria mais do que 4 elétrons na sua camada de valência, e do ponto de vista orbital, isso não é possível. Mas para átomos, né, que são a partir do terceiro período, isso é plausível. Então vou representar aqui a estrutura do PCl5, e depois vocês façam a contabilidade dos elétrons, e vocês vão perceber que se eu construir a estrutura de Lewis do PF5, eu vou obter algo desse gênero aqui. O átomo de fósforo, por ser o elemento de maior valência e menor eletronegatividade ao átomo central, vou adicionar uma ligação química para cada átomo de flúor ao átomo de fósforo e vou completar com os pares de elétrons do flúor. Tá? Se vocês fizerem a contabilidade dos pares de elétrons que nós vamos precisar, vocês vão perceber que para essa molécula eu precisaria de 20 pares de elétrons. Então, olha aqui, ó, todos os átomos de flúor estão ficando com o octeto completo. Utilizei os 20 pares de elétrons, mas percebam que agora o fósforo ele tem 5 pares de elétrons associados a ele. Ele tem 10 elétrons na camada de valência, né? Mas isso está ok, pois ele pode expandir sua camada de valência. Bom, uma situação que nos ajuda bastante a avaliar se as estruturas de Lewis que nós desenhamos estão corretas ou não, é nós avaliarmos a carga formal da estrutura. Tá? E isso me permite, então,
observar a viabilidade de diferentes estruturas de Lewis, pois muitas vezes eu posso utilizar o mesmo, construir uma estrutura de Lewis, duas estruturas de Lewis diferentes, utilizando todos os elétrons que são necessários, mas uma pode representar uma estrutura correta ou mais viável e a outra não. Existe uma fórmula para calcular a carga formal. Então, por definição, a carga formal é igual ao número de elétrons de valência do átomo que eu estou analisando, menos o número de elétrons livres deste átomo e menos metade dos elétrons compartilhados. Tá? Eu prefiro utilizar uma fórmula mais simples. Carga formal, na minha visão, é o número de elétrons de valência menos o número de elétrons associados ao átomo. E por que eu posso fazer isso? Porque na carga formal eu desconsidero a eletronegatividade entre os átomos. Eu considero que ambos os átomos que estão participando da ligação covalente, eles contribuem igualmente na formação daquela ligação química. Então, uma ligação química entre dois átomos, cada átomo possui um elétron daquela ligação química, ok? Bom, vamos adiante então. Novamente, eu tenho alguns critérios para mim seguir, para mim saber se eu estou fazendo uma distribuição de cargas formais corretas. E o critério é o seguinte, eu já vou passar aqui para o outro recurso, que nós já vamos fazer exemplos juntos com esse material. Vamos lá, acho que agora vai dar certo. Muito bem. Bom, para mim saber se eu estou calculando certo as cargas formais ou se uma estrutura de Lewis ela é representativa, eu tenho que observar primeiro. O somatório das cargas formais deve ser igual à carga do íon. Se a molécula é neutra, o somatório das cargas formais tem que ser zero. Se a molécula é um ânion, o somatório das cargas formais tem que ser igual à carga negativa do ânion. E se o íon for um cátion, o somatório das cargas formais deve ser igual à carga positiva do meu íon. Tá? Além disso, eu sempre vou priorizar estruturas onde os elementos apresentam carga formal igual ou próxima de zero. Isso porque estruturas com cargas formais elevadas, elas são pouco representativas. Tá? Isso significa que eu estou separando cargas. Isso, do ponto de vista energético, não é bom. Além disso, um terceiro critério que eu vou utilizar é que carga formal negativa no átomo mais eletronegativo. Tá? Se eu tiver que colocar carga formal negativa, eu sempre vou associar essa carga formal negativa ao átomo eletronegativo. Se eu tiver carga formal positiva, eu vou associar essa carga formal positiva ao átomo menos eletronegativo. Então, como exemplo, vamos utilizar a molécula de dióxido de carbono, CO2. Tá? Então, fazendo a contabilidade de elétrons para desenhar uma estrutura de Lewis, eu tenho que o carbono é do 14º grupo, então, portanto, ele contribui com 4 elétrons. O oxigênio, que é do grupo 16, ele possui 6 elétrons na camada de valência, mas eu tenho que multiplicar por 2, pois eu tenho 2 oxigênios. Então, eu tenho um total de 12 elétrons, que são a contribuição do oxigênio. O total de elétrons, então, são 16 ou 8 pares. Muito bem. Vou escrever então que já comecei a escrever duas estruturas de Lewis. Em ambas, eu tenho que colocar 8 pares de elétrons. Tá? Então, eu vou começar aqui da maneira que eu geralmente faço, colocando um par de elétrons, uma ligação química envolvendo cada um dos átomos. Vamos concentrar agora mais nessa estrutura aqui. Bom,
Já utilizei 2 pares de elétrons, preciso usar 8 mais 6. Eu posso, então, simplesmente completar pares de elétrons não ligantes no oxigênio e eu vou ter utilizado os 8 pares de elétrons totais que essa molécula necessita. Porém, já fica claro aqui que o carbono não atingiu o seu octeto, né? Portanto, essa estrutura de Lewis aqui ela não é uma estrutura de Lewis correta. O artifício que eu posso utilizar, então, é converter um par de elétrons livres do oxigênio numa ligação múltipla. Então, eu vou optar por utilizar esse par de elétrons aqui, por exemplo, e converter ele em uma ligação química carbono-oxigênio. O oxigênio continua com o octeto completo. A situação do carbono melhorou, né? Agora ele tem 6 elétrons associados a ele, mas ainda não tem o octeto completo. O que eu faço agora? Eu posso optar converter um segundo par de elétrons livres do oxigênio numa ligação múltipla carbono-carbono. Tá? Mas vamos supor que ao invés de eu preferir fazer isso no mesmo átomo de oxigênio com o carbono, eu prefira fazer dois carbonos, duas ligações duplas carbono-oxigênio. Né? Então, respeitando aqui o número de pares de elétrons, observem que nas duas estruturas de Lewis, eu tenho todos os átomos com o octeto completo e eu utilizei os 8 pares de elétrons. Qual dessas duas estruturas aqui representa melhor a estrutura do CO2? Eu vou resolver isso calculando as cargas formais individuais de cada um dos átomos. Então, por exemplo, no primeiro átomo de oxigênio, eu tenho que ele tem 6 elétrons, primeiro usando a fórmula, tá? Eu tenho 6 elétrons na camada de valência, menos o número de elétrons que eles têm associado somente a ele, 2, menos o número de elétrons que ele tem compartilhados, são 3. Então, a carga formal desse oxigênio aqui é mais 1. A do carbono, utilizando a fórmula também, o número de elétrons de valência 4, menos o número de elétrons não ligantes que ele tem associado, 0, e menos o número de elétrons compartilhados, 1, 2, 3, 4. Então, aqui, 0, carga formal 0 para aquele carbono. Esse é oxigênio, né? Então, número de elétrons da camada de valência, 6, menos número de elétrons livres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e menos, faltou eu falar, né? Não gosto de usar essa fórmula, metade, então, aqui, na verdade, dos elétrons de ligação. Então, menos 1. Carga formal aqui, menos 1. Percebam que o somatório das cargas formais deve ser igual à carga do íon. Essa molécula é neutra. O somatório das cargas formais também é zero. Tá? Então, essa molécula aqui está correta. Nessa segunda situação, eu já vou utilizar a maneira que eu prefiro fazer para achar a carga formal de um átomo. Eu vou simplesmente subtrair o número de elétrons de valência que um átomo tem, no caso oxigênio 6, pelos elétrons que eles têm associado a ele. Né? Lembrando que a ligação química, para efeitos de carga formal, ela é perfeitamente apolar. Esse oxigênio tem um elétron da ligação química e o carbono 1. Então, 6 elétrons da camada de valência do oxigênio, menos os elétrons que eles têm associados a ele. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 menos 6, carga formal 0. Carbono, 4 elétrons na camada de valência, menos 1, 2, 3, 4 elétrons, carga formal 0. Esse segundo oxigênio aqui, 6 elétrons na camada de valência, menos os números de elétrons que eles têm associados a ele. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Carga formal para esse átomo de oxigênio também 0. Bom, agora então eu vou ter que escolher qual dessas estruturas representa melhor a estrutura de Lewis do CO2. Obviamente que vai ser a estrutura à direita, pois nela
além de eu respeitar a regra número 1, que o somatório das cargas formais deve ser igual à carga do íon, né? O somatório das cargas formais aqui dá zero. Eu estou priorizando estrutura onde os elementos apresentam carga formal próxima ou zero, né? Uma vez que eu representar estruturas com cargas formais diferentes de zero, eu estou fazendo uma separação de cargas, tá? Então, observem que essa estrutura aqui é a estrutura mais adequada para representar a estrutura de Lewis do dióxido de carbono. Vamos fazer mais um exemplo. Vou colar novamente as minhas prerrogativas para determinar qual que é a estrutura de Lewis mais adequada em relação a cargas formais. E agora vamos utilizar um exemplo diferente. Então nós vamos analisar agora o íon tiocianato. As estruturas de Lewis apresentadas elas são todas corretas em termos de átomo central e de número de elétrons totais. Basta agora a gente tentar descobrir qual dessas três estruturas, né, todas alternativas, todas diferentes uma da outra, qual que representa a estrutura de Lewis mais correta para o tiocianato. Então, começando aqui, né? O nitrogênio, qual que é a carga formal desse nitrogênio? O nitrogênio tem 5 elétrons na camada de valência. Quantos elétrons esse nitrogênio tem associado a ele? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Menos 7, carga formal desse nitrogênio, menos 2. O carbono, 4 elétrons na camada de valência, menos 4 elétrons associados a ele. Carga formal, 0. Já o enxofre é do grupo 16, tem 6 elétrons na camada de valência e ele tem associados a ele 1, 2, 3, 4, 5 elétrons. Portanto, ele tem uma carga mais 1. Bom, o somatório das cargas formais deve ser igual à carga do íon. Menos 2 mais 1, menos 1. Então, está correto. Nesse segundo exemplo, o nitrogênio continua tendo 5 elétrons na camada de valência, uma propriedade do nitrogênio, né? E agora ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons associados a ele. Carga formal por nitrogênio, menos 1. Carbono, 4 elétrons na camada de valência. As ligações, repetindo aqui, né? Para efeitos de carga formais, as ligações são perfeitamente compartilhadas. Então, cada ligação eu atribuo um elétron para cada átomo que eu estou analisando. O carbono está fazendo 4 ligações, ele tem 4 elétrons para efeitos de carga formal. Então, o total aqui da carga formal dele é 0. Então, aqui nitrogênio menos 1, carbono 0. O enxofre, 6 elétrons da camada de valência, menos o número de elétrons associados a ele. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Carga formal, 0. Novamente, o somatório das cargas formais é idêntica à carga do meu íon, negativo nesse caso. Tá? Por último, nitrogênio, então, carga formal dele, 5 elétrons na camada de valência, menos 1, 2, 3, 4, 5 elétrons, carga formal 0. Carbono, 4 elétrons na camada de valência, menos 4 elétrons que estão associados a esse átomo de carbono, carga formal 0 também. E o enxofre, 6 elétrons na camada de valência, menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons associados ao átomo de enxofre, carga formal menos 1. Novamente, percebemos que o somatório de cargas formais é compatível com a carga do íon. Bom, precisamos agora decidir qual dessas três estruturas representa melhor o íon tiocianato. Tá? Bom, já vamos descartar de vez a primeira estrutura, pois é uma estrutura onde eu tenho as cargas formais mais pronunciadas, né? Ou seja, eu sempre vou priorizar estruturas onde os elementos apresentam carga formal igual ou próximo de zero, uma vez que cargas formais elevadas indicam estruturas menos representativas, né? Eu tenho uma penalidade energética associada com separação de cargas.
Então essa estrutura que tinha carga -2 e +1, ela é menos interessante do que onde eu tenho só uma carga -1. Tá? Como que eu decido agora entre essas duas estruturas? Eu vou ter que recorrer a esse terceiro pré-requisito aqui, carga formal negativa no elemento mais eletronegativo. Quando eu comparo nitrogênio com carga formal negativa ou enxofre com carga formal negativa, eu percebo que o nitrogênio é o elemento mais eletronegativo. Né? Então, isso significa que essa estrutura de Lewis é a estrutura mais representativa para o íon tiocianato. Muito bem, nós chegamos ao final da primeira aula do capítulo 1 de Química Orgânica 1, das atividades remotas e emergenciais, e só lembrando aqui que todo esse material disponibilizado ele não tem nenhum valor comercial, é apenas material didático. Um grande abraço a todos e até a próxima.